Queridos, eu quero deixar uma leitura da palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo de número 2, capítulo 3. No livro de Êxodo, capítulo de número 3. Capítulo 3 do livro de Êxodo, todos encontramos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aleluia. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continua conosco, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Queridos, esta história é uma história muito conhecida, né? Todos conhecem esta passagem bíblica, muito ensinada e também muito pregada. Só que nós, antes de entrarmos na meditação desta palavra, eu quero aqui só dar uma pincelada numa dúvida, né, que paira aí nas redes sociais, pelo menos nos nossos grupos, né, em relação ao Monte Moriá. E aí tem se levantado uma grande dúvida. Isso não é ruim, isso é bom, porque o povo está tão nutrido na palavra que quando ouve alguma coisa que soa diferente, né, todo mundo se agonia e quer saber logo o que é o certo. E isso é saudável, né? Se vocês não conhecessem a palavra, tudo que ouvissem descia aí como a pura e mais absoluta verdade. E a respeito do Monte Moriá, quem comentou no grupo aqui? Levanta assim, ó, a mão, sobre o Monte Moriá. Existe, não existe? Porque o nosso irmão que pregou no domingo, ele falou a respeito. Ele disse: não existe Monte Moriá, existe a terra de Moriá. E aí pairou-se essa dúvida aí. Na verdade, queridos, uma série de acontecimentos na Bíblia marcaram o lugar. Então, sempre que tinha um acontecimento extraordinário, aquele lugar era marcado pelo acontecimento que tinha. Por exemplo, o altar que foi erigido em Betel, que aquele lugar se tornou casa de Deus.
O local onde Samuel ele levantou, ele pôs aquela pedra e chamou lá, até aqui nos ajudou o Senhor. O local onde Sansão ele feriu a rocha e a rocha lhe deu água quando ele morria depois de ter matado 1000 filisteus com uma queixada de jumento. E aquele lugar ganhou um nome. E quando você olha na Bíblia, os lugares eles recebem um título pelo que aconteceu naquele lugar. Estão certos, na verdade, os dois que defenderam. Antes de Abraão era a terra de Moriá, mas depois que Abraão foi para a terra de Moriá e lá ele ofereceu o sacrifício, aquele monte foi chamado de Monte Moriá. Certo? Nós ministramos uma mensagem há algum tempo atrás e a mensagem falava de Davi, uma janela da graça no meio da lei. E falávamos a respeito de tudo que aconteceu com Davi, que só a graça permitia aquilo, e aconteceu no período da lei. E percebam que Davi, ele exigiu que o templo para Deus fosse edificado justamente sobre o Monte Moriá, que é o princípio da graça de Deus através da fé. Aleluia, Jesus. Então, o templo de Deus, instruído por Davi, foi edificado no monte onde Abraão ele ofereceu Isaque a Deus. Amém? Então, queridos, antes de Abraão o monte não era Moriá, mas depois de Abraão ele se tornou o Monte Moriá. Se você olhar o Calvário, Calvário significa lugar de sofrimento, de martírio. Então, através das coisas que vão acontecendo, aqueles locais, eles vão sendo marcados por aquilo que aconteceu. Amém? Amém. Respondido, entendido? Amém. Graças a Deus. Daqui a pouco nós encerraremos meditando nesta palavra, nesse chamado glorioso de Moisés. Queridos, toda vez que nós olhamos esta passagem, vou fechar a minha Bíblia aqui para a gente não demorar muito. Mas toda vez que nós observamos o chamado de Moisés, nós percebemos o quanto Deus, ele se importa com o povo. A maneira como Deus, apesar de ser poderoso, de ser grande, apesar de Deus não ter necessidade alguma de complementar a sua grandeza através da servidão do povo, como Deus ele se interessa pelo homem. E a maneira como a Bíblia é muito clara de que a ação de Deus é uma reação das nossas ações. Então o homem ele precisa provocar a ação de Deus na sua vida. Nós olhamos e observamos, foram 430 anos do povo lá no Egito. E apesar do povo estar escravizado, o povo está distante de Deus, nós percebemos que enquanto não houve uma ação, Deus não reagiu. E Deus começa falando com Moisés a respeito desta grande obra, já demonstrando o seu poder de tratar sem machucar, o poder de tratar sem destruir, o poder de recuperar sem que aquilo seja destruído. Deus mostra a Moisés a fragilidade da sarça, e como ele estava no deserto, eu imagino a facilidade de uma planta seca em pegar fogo e se consumir de uma hora para outra, em se destruir rapidamente. Mas Deus começa mostrando a Moisés um evento extraordinário, uma planta seca no meio do deserto que pega fogo, mas que não se autodestrói. Uma planta que, apesar de estar em chamas, ela não se consome. Enquanto Moisés olha, ele percebe que o anjo do Senhor
E sempre que a Bíblia menciona no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, ele está falando de uma prefiguração do Senhor Jesus. E você percebe que nesta passagem parecem dois deuses, porque o anjo do Senhor está no meio da sarça, e esse Moisés vê, e quando ele percebe que a sarça não se consome, ele diz: eu vou me virar para lá e ver esta visão. Aí então Deus brada e diz: olha, Moisés, não te chegue para cá. Queridos, quando Jesus está no meio, o processo acontece, e o homem, ele não é destruído. O homem, é verdade que ele passa pelo aperto de Deus, pelo tratamento de Deus, mas ele permanece de pé. E no decorrer desta história, Deus, ele diz para Moisés: Moisés, eu tenho visto. Quando Deus, ele fala dos deuses estranhos lá no livro de Salmo, ele fala que uma das características dos deuses de madeira, os ídolos construídos, é que eles têm olhos, mas não veem. Mas quando Deus, ele chama Moisés, ele diz: eu estou vendo. Aleluia. Eu enxergo, eu contemplei, eu estou vendo o sofrimento do povo. Aleluia. Eles não me são estranhos, porque eu contemplo o sofrimento do povo. Aí, queridos, nós imaginamos: mas se Deus via, por que Deus não fazia algo? Deixava que o povo permanecesse em sofrimento. O povo, queridos, ele tinha rompido com Deus. Eles tinham esquecido de Deus. A Bíblia diz que quando Deus, ele firma um pacto com Abraão, ele exige que todo primogênito seja consagrado a Deus. E há um sinal, queridos. A circuncisão dos machos representa a consagração a Deus. E todos aqueles que nasciam, os primogênitos, eram circuncidados a Deus. Mas houve um momento em que o povo de Israel, eles esqueceram. Eles não consagravam mais. Eles viviam de qualquer maneira e começaram a deixar Deus de lado. E apesar de Deus ver o seu sofrimento, Deus não podia intervir, porque havia uma escolha por estar longe de Deus. Queridos, Deus vê todas as coisas, mas Ele só pode intervir na sua vida. No momento em que você abrir a porta, você permitir que Ele haja, o seu livre-arbítrio, abrir as portas e dizer: Deus, eu preciso da tua intervenção. E foi justamente o que aconteceu. Teve uma hora que o povo, ele estava tão oprimido, ele estava sofrendo tanto, que eles clamaram a Deus. E quando eles clamaram a Deus, Deus diz a Moisés: eu ouvi o seu clamor, eu escutei o seu clamor. Não há distância, queridos, que possa interferir na comunicação do homem que precisa para o Deus que pode responder. Não há distância, queridos, que possa limitar o ouvir de Deus para o nosso clamor. Sofremos, queridos, porque não levamos a Deus tudo aquilo que o nosso coração precisa. O homem, ele tem a opção entre pedir ou não. Alguns preferem murmurar, e a murmuração não chega diante de Deus. Mas o povo estava desligado. Mas quando eles reconheceram que a solução estava em Deus, eles clamaram, eles invocaram a Deus. Glória a Deus. E nós olhamos que Deus, ele atende a todos em todos os lugares. Deus ouviu a oração de Manassés lá na cadeia, lá preso, sendo subjugado, mesmo tendo sido Manassés desobediente.
estava lá por causa dos seus feitos, mas quando o homem clama, queridos, Deus não julga os méritos, Deus não julga o merecimento, Deus não olha a culpa, Deus olha o clamor, e a Bíblia diz que Ele não desamparará o necessitado quando clama a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você clama, Ele vem. E a terceira coisa, queridos, nos constrange o coração, porque Deus diz: eu ouvi o seu clamor e eu desci. Eu fico imaginando, amados, aquele centurião que chegou diante de Cristo, e quando Jesus disse: eu vou até a tua casa, ele disse: não precisa. Eu tenho homens ao meu comando, e esses eu domino, mando e eles obedecem. E eu sei que o Senhor também tem anjos ao seu comando. Diz uma palavra só e o meu servo vai ficar curado lá. Aquele homem estava falando de quem manda e quem obedece. E nós vemos batalhas na Bíblia Sagrada que apenas um anjo de Deus destruiu exércitos poderosos na terra. Mas Deus diz a Moisés: eu desci para livrá-los. Amados, dependendo do interesse em relação à causa, nós mandamos alguém, ou nós nos deslocamos e fazemos. Eu estou falando de um Deus que apenas com a sua palavra fez o universo. Um Deus que tem poder para apenas com um olhar resolver todas as situações. Mas quando se trata de alguém que está clamando, Deus faz questão de deixar bem claro que a sua resposta vem pelo seu intermédio, que Ele se importa com as nossas causas. Quando Ele se desloca, queridos, Ele está dizendo: tem valor a sua petição, eu me importo com você. Quando tratamos com estranhos, queridos, podemos mandar alguém, mas quando tratamos com filhos, o pai, ele quer se certificar, ele quer vir, ele quer acompanhar, ele quer fazer. E nesta noite, amados, eu estou aqui para falar com vocês de 3 coisas que Deus nunca conseguiu ver. A Bíblia Sagrada diz que Deus vê tudo, mas tem 3 coisas que Deus nunca viu. Deus nunca viu, queridos, um enfermo que Ele não possa curar. Ele se desloca de todas as distâncias. E quando nós olhamos na Bíblia, nós olhamos, nós enxergamos, vemos o cego de Jericó, nós vemos o cego de nascença, o paralítico de Betesda, a mulher do fluxo de sangue, pessoas que ninguém conseguiu. Deus não consegue ver alguém que clama, um enfermo que Ele não possa curar. E Deus se deslocou e curou aquelas pessoas, porque Ele é poderoso. Se até aqui, queridos, não houve solução para o homem, saiba que para Deus há solução para a sua vida. Deus nunca viu, queridos, um homem que Ele não possa amar. E quando nós olhamos o currículo dos homens da Bíblia, nós vemos pessoas que aos nossos olhos seriam abomináveis aos olhos de Deus. E Deus escolheu pegar o pior dos pecadores, o pior dos homens, o homem mais abominável daquela época, Saulo de Tarso. O homem que não só não servia, como matava aqueles que serviam a Deus. O homem que seria odiado por Deus se ele o pudesse fazer. O homem que era inimigo declarado do Evangelho.
Mas quando Jesus lhe aparece no caminho de Damasco, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, como pode um homem perseguir Deus? Como pode um homem perseguir o sol da justiça, a estrela da manhã, o lírio dos vales, a estrela da manhã? Como pode um homem natural perseguir aquele que é Deus? Mas Jesus disse: tu me persegues, Saulo. E Saulo disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Louvado seja o nome do Senhor. Ali houve um momento de redenção. E quando Ananias ele ouve Jesus, ele diz: esse homem é um homem perseguidor, Senhor. E Jesus disse: vai lá, ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Não há um homem sequer que Deus não possa amar. Deus nunca viu, queridos, um homem perdido que ele não possa salvar. E nesta noite as mãos de Deus estão estendidas para abençoar a sua vida. O poder da sarça ele vem sobre o homem, mas ele não consome o homem. Pelo contrário, queridos, a partir dali é uma nova história. E nesta noite eu queria que você se colocasse de pé, porque há um chamado de Deus para a sua vida. Há um chamado para a transformação. Há um chamado para a nova história. Eu não sei os problemas que você arrastou até aqui, mas sei a solução que você pode levar deste lugar. E a solução não está em nós, está na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Se você entrou enfermo, você pode sair curado. Se você entrou sem esperança, você pode sair nesta noite cheio da graça de Deus. Se você entrou, queridos, precisando da salvação que está em Cristo Jesus, você pode sair nesta noite salvo pelo nome poderoso daquele que reina para todo sempre. Glória a Jesus. Se você está enfermo nesta hora, eu vou pedir que você ponha a mão no seu coração. Põe a mão em seu coração, porque nesta noite o Senhor que sara está aqui neste lugar. O Senhor que cura, Ele está neste lugar nesta noite. E pelo poder, através da palavra, eu quero nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, declarar a cura de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus de Nazaré, conforme a palavra otorgada lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 16: porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em nome de Jesus de Nazaré, nesta hora, declaramos a cura no nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado nesta hora, seja curado. Onde houver dor nesta hora, nós paralisamos a dor e ordenamos em nome de Jesus que se retire. Reumatismo, bursite, em nome de Jesus, artrite, artrose, dores na coluna, em nome de Jesus, nós ordenamos parte e retirada. Enxaqueca crônica, dores no coração, gastrite, em nome de Jesus, nós ordenamos, sai deste corpo. Problemas no coração, no esôfago, em nome de Jesus, nesta hora, nós declaramos a bênção, nós declaramos a cura em nome de Jesus.
Recebe nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, a cura total e absoluta. Adore e clame. Adore e clame, porque Ele está aqui nesta hora. E Ele está aqui porque Ele ouviu o clamor. Ele conhece as aflições. Ele sabe as suas dificuldades. O povo que adora a igreja comprada pelos sangues, a igreja edificada sobre o monte da promessa, essa adora, essa exalta, essa glorifica. Aleluia, Jesus. É uma igreja comprada. É uma igreja cujo Espírito Santo está não sobre ela, mas está nela. É uma igreja que vive e caminha na virtude do alto. E que nesta noite ela é soprada novamente pelo Espírito Santo. Aleluia! Não há promessa sem o Espírito. Não há graça sem o Espírito Santo. Não há glória sem Ele. Não há unção sem Ele. Não vai responder, mas quando você abrir a sua boca e houver clamor, quando houver adoração, quando você o invocar, aí haverá resposta. Deus desvirá, te levantará do seu trono e virá sobre a sua vida. A resposta te alcançará. Aquilo que te oprime deixará de oprimir, e a bênção será estabelecida em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero te encontrar, sagrado você e te perdoar. Ouça a voz de Deus através do louvor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, nem uma beleza havia para que o desejássemos. Era oprimido, homem de dores, experimentado nos trabalhos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, nesta presença, nesta unção, eu quero abrir a oportunidade nesta hora para a primeira pessoa que quer entregar sua vida ao Senhor, aquela pessoa que ainda não é evangélica e nesta noite quer entregar sua vida ao Senhor. Levante uma de suas mãos assim bem alto, como um sinal de decisão, entregando a sua vida ao Senhor. Nós vamos orar por você hoje, orar pela sua vida. Pode deixar assim mesmo. A primeira pessoa que quer entregar a vida ao Senhor, levante uma de suas mãos assim comigo. Eu vou esperar você durante 15 segundos. Se
você quiser receber a oração nesta noite, esta é uma oportunidade ímpar. É o seu momento com Deus. 10 segundos. 5 segundos. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Querido Deus e amado Pai, despede o teu povo nesta hora, Senhor, sob a proteção do teu sangue. Livra-os de todo o mal, Senhor, os abençoa poderosamente. Nós te adoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Antes da bênção, vamos apresentar a mãe da nossa irmã Isabel, que está hospitalizada. Aqueles que creem em milagres, levante a sua mão direita nesta hora, a mão da força. Poderoso Deus, há um sinal nesta noite, Senhor, que a tua igreja pede. Nunca vi, Senhor, um clamor desta igreja sem a tua resposta. E nesta hora, Pai, a mãe da nossa irmã Isabel, que está hospitalizada. Mas nesta hora, Senhor, nós adentramos no reino espiritual. Senhor, não como um povo qualquer, mas como teus filhos, Senhor. E te pedimos, Pai, porque a tua palavra diz que o teu nome abre os céus. Jesus querido, visita ela, Senhor, lá no hospital. Porque nesta hora, Senhor, a tua igreja concorda com a cura. E pelo poder do teu nome nós paralisamos toda enfermidade, toda doença, toda infecção, toda inflamação. Em nome de Jesus de Nazaré, nós arrancamos nesta hora. Nesta hora nós decretamos a bênção, a cura total e absoluta, sem sequelas, Senhor, em teu nome. Pai querido, atrás de volta, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Nós te agradecemos nesta hora. Para todos sempre, Senhor, te exaltamos. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Quem concorda diz comigo, amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus.